Olá! Hoje é dia de conhecer 10 curiosidades sobre Vincent van Gogh, que foi um pintor pós-impressionista holandês, cuja obra influenciou profundamente a arte moderna. Apesar de sua vida marcada por dificuldades pessoais e financeiras, ele produziu pinturas expressivas e inovadoras, com uso vibrante de cor e movimento. Seu trabalho só foi amplamente reconhecido após sua morte precoce, aos 37 anos. Van Gogh é hoje considerado um dos maiores gênios da pintura mundial. Sua arte continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Vincent van Gogh teve uma carreira artística extraordinariamente produtiva, apesar de sua curta duração. Ele só começou a pintar aos 27 anos e faleceu aos 37, o que significa que sua produção artística se concentrou em um período de aproximadamente 10 anos. Nesse tempo relativamente curto, ele criou mais de 2.000 obras, incluindo cerca de 860 pinturas a óleo e mais de 1.300 desenhos, aquarelas e esboços. Esse ritmo intenso de criação é ainda mais impressionante se considerarmos os desafios mentais e emocionais que enfrentou ao longo da vida, além das dificuldades financeiras constantes. Grande parte dessa produção aconteceu nos últimos 2 anos de sua vida. Van Gogh trabalhava com enorme intensidade, muitas vezes produzindo uma nova pintura por dia. Ele acreditava que a prática constante era essencial para o aprimoramento artístico, e isso se reflete no desenvolvimento de seu estilo único e expressivo. Mesmo sem reconhecimento em vida, sua dedicação inabalável à arte resultou em um legado imenso e profundamente influente na história da pintura moderna. Durante sua vida, Vincent van Gogh enfrentou grandes dificuldades para vender suas obras. Apesar de seu talento evidente, e da intensidade emocional presente em suas pinturas, o estilo inovador que empregava, com pinceladas vigorosas e cores vibrantes, não era amplamente aceito pelo público ou pelos críticos de arte da época. Sua produção era frequentemente vista como estranha ou incompreensível, o que dificultava a comercialização de suas peças. Van Gogh chegou a enviar várias de suas obras a exposições e galerias, mas o retorno financeiro era praticamente inexistente. A única pintura que se tem registro confirmado de ter sido vendida enquanto ele ainda estava vivo, foi a Vinha Encarnada, comprada em 1890 por Anna Bosch, uma colecionadora belga e artista impressionista, por cerca de 400 francos, o equivalente a pouco mais de 1.000 euros atuais. Essa venda solitária contrasta fortemente com a valorização póstuma de suas obras, que hoje estão entre as mais caras e reverenciadas do mundo. A falta de reconhecimento em vida é um dos aspectos mais trágicos de sua trajetória, reforçando a imagem de Van Gogh como o gênio incompreendido que só foi realmente apreciado após a morte. O episódio em que Vincent van Gogh cortou parte de sua orelha é um dos momentos mais conhecidos e controversos de sua vida. O incidente ocorreu em dezembro de 1888, na cidade de Arles, no sul da França, após uma briga intensa com seu amigo e colega artista Paul Gauguin. Van Gogh, que já apresentava sinais de instabilidade mental, teve uma crise nervosa após a discussão, e num ato de desespero, mutilou a própria orelha com uma navalha. Em seguida, embrulhou o pedaço cortado e o entregou a uma mulher que trabalhava em um bordel local, pedindo que ela o guardasse com cuidado. Esse ato chocou profundamente tanto a população local quanto o próprio Gauguin, que deixou Arles pouco tempo depois, encerrando a breve e turbulenta convivência com Van Gogh. O artista foi internado em um hospital logo após o ocorrido, e passou por vários períodos de tratamento psiquiátrico nos anos seguintes. O incidente da orelha tornou-se símbolo da sua luta interna, ilustrando o quanto sua genialidade artística estava entrelaçada com um sofrimento psíquico profundo. Até hoje, há debate sobre o quanto dessa história foi exatamente como contada, incluindo especulações de que Gauguin possa ter tido alguma participação no ferimento, mas nada foi comprovado. Van Gogh enfrentou sérios problemas de saúde mental ao longo de sua vida, que se agravaram especialmente nos últimos anos. Ele sofria de episódios de depressão profunda, alucinações, delírios e crises nervosas, cuja natureza exata ainda é debatida por estudiosos. Algumas hipóteses incluem epilepsia,
transtorno bipolar, esquizofrenia e até envenenamento por tinta com chumbo. Em momentos de crise, Van Gogh perdia a capacidade de trabalhar, o que o angustiava profundamente, já que via a arte como sua principal forma de expressão e equilíbrio emocional. Em maio de 1889, ele voluntariamente internou-se em um hospital psiquiátrico. Ali, sob os cuidados de médicos e com acesso a um quarto com vista para os campos da região, Van Gogh encontrou um ambiente que, apesar das dificuldades, permitiu-lhe continuar criando. Durante esse período, ele produziu algumas de suas obras mais icônicas, como Noite Estrelada e Campo de Trigo com Ciprestes. Mesmo lutando contra surtos recorrentes, sua dedicação à pintura permaneceu firme, evidenciando o quanto a arte funcionava como uma espécie de refúgio e terapia em meio ao sofrimento psicológico. A icônica pintura Noite Estrelada foi criada por Van Gogh em junho de 1889, enquanto ele estava internado no asilo. A obra retrata uma paisagem noturna com um céu ondulante e estrelado, repleto de movimento e emoção, um reflexo direto do estado interior do artista naquele momento. A vista foi inspirada pela janela de seu quarto no hospital, de onde ele podia observar as colinas, o vilarejo abaixo e o céu do sul da França. Embora tenha incluído elementos imaginários na composição, como a vila com a igreja, que não existia no local, a cena carrega a essência do que ele via e sentia. Noite Estrelada é considerada uma das representações mais expressivas da luta de Van Gogh contra sua instabilidade emocional. O céu turbulento, com estrelas que parecem vivas e girantes, pode ser interpretado como um espelho de sua mente inquieta. Curiosamente, Van Gogh não considerava essa obra uma de suas favoritas e chegou a questionar sua própria habilidade ao pintá-la. Ainda assim, o quadro tornou-se um dos mais celebrados da história da arte, admirado por sua força emocional, inovação estética e profundidade simbólica. Durante a vida de Van Gogh, seu estilo artístico era visto como estranho, exagerado e até perturbador por muitos críticos e compradores. Ele usava pinceladas grossas e visíveis, além de cores intensas e pouco convencionais para a época, o que contrastava fortemente com os padrões mais conservadores do mercado de arte do final do século XIX. Enquanto os impressionistas começavam a ganhar espaço, Van Gogh seguia um caminho ainda mais ousado e emocional, o que o tornava incompreendido até mesmo entre alguns de seus contemporâneos mais progressistas. Essa falta de aceitação afetou profundamente sua autoestima e sua vida financeira, obrigando-o a depender quase inteiramente da ajuda do irmão Theo para sobreviver. Embora não deixasse de pintar, ao contrário, trabalhava incansavelmente, Van Gogh frequentemente expressava em cartas sentimentos de frustração e dúvida sobre o valor de sua arte. Ele chegou a pensar que estava falhando como artista. Ironicamente, o estilo que causava estranhamento em sua época se tornaria, décadas depois, uma das maiores influências da arte moderna, reconhecido por sua força emocional, autenticidade e originalidade incomparável. A relação entre Vincent van Gogh e seu irmão mais novo, Theo, foi um dos vínculos mais profundos e importantes de sua vida. Theo não apenas ofereceu apoio financeiro constante a Vincent, mas também funcionou como seu principal confidente e incentivador. Eles trocaram cerca de 600 cartas ao longo dos anos, nas quais Van Gogh compartilhava suas angústias, ideias artísticas, reflexões filosóficas e relatos do cotidiano. Theo, que trabalhava como marchand de arte em Paris, tentou em diversas ocasiões promover as obras do irmão, mesmo enfrentando resistência do mercado e da crítica. Apesar do amor fraterno, o relacionamento dos dois também era marcado por tensão e desgaste emocional. As constantes crises de saúde mental de Vincent preocupavam profundamente Theo, que por vezes se sentia impotente diante do sofrimento do irmão. Após a morte de Van Gogh em julho de 1890, Theo mergulhou em um processo acelerado de deterioração emocional e física, vindo a falecer apenas 6 meses depois, em janeiro de 1891. Hoje, os dois estão enterrados lado a lado no cemitério de Auvers-sur-Oise, na França, como símbolo da ligação inseparável que os uniu em vida e na arte.
As cartas de Vincent van Gogh representam um dos legados mais ricos e reveladores deixados por um artista. Estima-se que ele tenha escrito mais de 800 cartas ao longo da vida, sendo a maioria destinada a seu irmão Theo. Nessas correspondências, Van Gogh revelava não apenas detalhes íntimos sobre sua saúde mental, dificuldades financeiras e solidão, mas também reflexões profundas sobre arte, filosofia, religião e o processo criativo. As cartas são, muitas vezes, acompanhadas de esboços de obras que ele estava desenvolvendo, o que fornece um valioso registro de sua evolução artística. Esses escritos são fundamentais para compreender quem foi Van Gogh além do mito. Um homem sensível, atormentado, profundamente comprometido com a arte e com uma visão singular do mundo. Por meio das cartas, é possível ver como ele pensava, sentia e lutava diariamente para dar sentido à própria existência. Hoje, essas correspondências são consideradas documentos históricos e literários de grande importância, estudadas não apenas por historiadores da arte, mas também por psicólogos, escritores e filósofos, interessados na complexidade humana de um dos maiores gênios da pintura. A cor amarela ocupa um lugar especial na obra de Vincent van Gogh, e aparece com destaque em muitas de suas pinturas, como em Girassóis, A Casa Amarela, e Campo de Trigo sob o Sol. Para Van Gogh, o amarelo simbolizava luz, calor, vida e espiritualidade, elementos que ele desejava transmitir em meio à escuridão de sua luta interior. Ele utilizava tons intensos e vibrantes de amarelo para criar contrastes marcantes e transmitir emoções fortes, fazendo dessa cor uma de suas principais marcas visuais. No entanto, alguns estudiosos acreditam que essa predileção pelo amarelo pode ter uma origem física ou médica. Uma das teorias é que Van Gogh sofria de xantopsia, uma condição visual que faz com que o mundo seja percebido com uma tonalidade amarelada. Essa condição pode ter sido causada pelo uso de medicamentos como o Digitalis, usado na época para tratar epilepsia e problemas cardíacos, ou até por intoxicação por absinto, bebida alcoólica que ele consumia com frequência. Se isso for verdade, a visão alterada de Van Gogh teria influenciado diretamente sua paleta de cores, tornando sua obsessão pelo amarelo não apenas simbólica, mas também fisiológica. A morte de Vincent van Gogh, aos 37 anos, é cercada de mistério e controvérsia. Oficialmente, ele teria cometido suicídio ao atirar em si mesmo no peito em um campo próximo a Auvers-sur-Oise, na França, em julho de 1890. Após o disparo, ele conseguiu caminhar até a estalagem onde estava hospedado, mas morreu 2 dias depois devido aos ferimentos. Van Gogh sempre havia expressado sofrimento profundo e pensamentos suicidas em suas cartas, o que reforça a versão do suicídio como causa de sua morte. No entanto, pesquisas mais recentes lançaram dúvidas sobre essa narrativa tradicional. Alguns estudiosos sugerem que Van Gogh pode ter sido acidentalmente baleado por 2 adolescentes locais, talvez em um momento de brincadeira ou negligência, e que o artista teria assumido a culpa para protegê-los. Essa teoria se baseia em inconsistências nos relatos da época, na ausência da arma do crime e no fato de que Van Gogh teria escolhido uma posição incomum para um suicídio, além de ter sobrevivido por mais 2 dias após o disparo. Seja qual for a verdade, a morte prematura de Van Gogh encerrou uma vida marcada por talento extraordinário e sofrimento intenso.